Eu gostaria de pensar, e aliás era até uma praxe em algumas igrejas onde eu frequentei na infância e adolescência, sempre no final do ano ter uma mensagem escatológica. E eu gostaria de, nessa noite, pensar alguma coisa nesse sentido, dentro desse tema da volta de Jesus, da iminência da volta de Jesus. E para isso nós vamos ler Mateus 24, verso 3 a 8. Se os irmãos puderem exibir aí na tela, faça na NVI, eu vou ler na NVI aqui. Depois nós vamos ler também Tessalonicenses 4, de 15 até o 5, 4. Nós vamos passar pelo capítulo 4 e entrar um pouquinho no capítulo 5 de 1 a Tessalonicenses. Primeiramente, Mateus 24, verso 3 a 8 diz o seguinte. Eu vou ler aqui corrido, os irmãos que forem exibir podem ir passando, eu não vou pedir para passar, podem passar na ordem que eu for falando. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Aqui Jesus está começando a responder a pergunta que os seus discípulos fizeram para ele ali no Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém. E, naturalmente, a resposta que Jesus está dando aqui é uma resposta para um judeu. Era uma pergunta de uma mente judaica, e Jesus está dando uma resposta para esse judeu que está fazendo uma pergunta sobre a volta do Messias. Os discípulos já tinham entendido que Jesus era o Messias, mas eles também já tinham entendido que Jesus não ia permanecer ainda, que Jesus iria voltar para o Pai e que ele ia vir uma outra vez para poder instalar o reino, ou seja, o Messias rei, o reino messiânico ainda não seria instalado naquele momento, e os discípulos estavam curiosos quanto a quando isso aconteceria. E aí Jesus dá uma resposta bastante longa, um discurso bastante complexo, que muitas vezes nós temos que estudar por um longo tempo para entendermos tudo o que Jesus está falando acerca dessa resposta de quando e como viria o reino de Deus e os sinais que antecederiam essa volta de Jesus. Mas essa resposta que Jesus dá para os judeus, para os discípulos como judeus, elas também nos interessam como igreja. Por quê? Porque a instauração do reino messiânico, ela vai se dar, ele vai acontecer, essa instauração vai acontecer depois que Jesus arrebatar a sua igreja. Então, na verdade, quando Jesus fala dos sinais para os judeus, dos sinais da volta do Messias, de certa forma também são sinais que são importantes nós observarmos como igreja do Senhor, porque são eventos que acontecerão depois do arrebatamento. Então, se Jesus está falando de algo e de sinais que apontam para a sua volta como rei messiânico, também está, de certa forma, dizendo, olha, esses sinais também apontam para a volta, para o arrebatamento da igreja, que acontecerá antes da instauração do reino messiânico. Mas a verdadeira resposta vem lá em Tessalonicenses. E a pergunta não era exatamente a mesma. A pergunta agora era, e os que morreram, perderam a chance? Perderam a oportunidade de participar do reino, de viver com o Messias? E Paulo vai responder nessa primeira carta aos Tessalonicenses, a partir do versículo 15 do capítulo 4, que eu vou ler agora. Então, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então a resposta para a igreja e a pergunta para a igreja agora é, e quando Cristo vai voltar? E a preocupação dos irmãos lá de Tessalônica era se os mortos tinham perdido a oportunidade
já que Jesus não tinha vindo enquanto eles estavam vivos, agora eles estavam imaginando se eles não teriam perdido a chance de vivenciar, de experimentar, de viver o reino do Messias. E agora nós estamos entendendo, o apóstolo aqui está explicando que os mortos ressuscitarão. E que Jesus, ao ressuscitar como primícia dos que dormem, é a garantia de todos aqueles que um dia também irão ressuscitar. Então aqueles nossos irmãos que morreram em Cristo ressuscitarão também para se encontrarem conosco, com o Senhor nos ares. Aliás, aqui o texto diz muito claro que eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e juntos, nós os transformados e os irmãos ressuscitados, estaremos indo às nuvens para nos encontrar com o nosso Senhor, para estarmos sempre com Ele. Aleluia! Essa é a esperança do salvo, e essa é a pergunta que devemos fazer: quando Cristo vai voltar? Em que época Ele vai voltar? E os sinais que Jesus deu para os seus discípulos também apontam para nós e servem para nós como sinais. Sinais como as guerras, os terremotos, como todos esses movimentos que nós estamos vendo no mundo hoje, são sinais que apontam para a volta de Jesus. Mas o dia exato nós não podemos prever. A Bíblia é muito enfática, e quando nós continuamos aqui no capítulo 5 de 2 Tessalonicenses, Paulo continua falando: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não preciso escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Como é que o ladrão vem à noite? Alguém está esperando? Marcou a hora? Não, né? Se o ladrão aparece à noite, é inesperadamente. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores vem à mulher grávida, de modo que nenhum escaparão. Aqui está falando dos ímpios, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Veja bem, ele está falando que há um mundo em trevas e que a volta de Jesus vai surpreender aqueles que estão em trevas, ou seja, aqueles que estão vivendo fora da luz. Mas aqueles que estão na luz não estão em trevas, ele diz assim, de modo que esse dia não surpreenderá a igreja do Senhor. Como assim, irmão? Se nós não sabemos o dia e a hora, como é que nós não vamos ficar surpreendidos com esse dia? Porque os sinais que o Senhor deu, eles valem para nós também. Os sinais que Ele deu para a volta do reino, para a implantação do reino, servem para nós também. Esses sinais servem para que a igreja esteja sempre atenta, sabendo da volta iminente de Jesus. Agora é importante a gente explicar que iminente não significa imediato, imediatamente. Iminente, apesar de ter esse senso de urgência, significa que é algo para o qual nós devemos estar preparados. Se nós estamos esperando algo que pode acontecer iminentemente, nós precisamos estar preparados para aquele evento. Mas também sabendo que alguma coisa pode acontecer e que aquele evento não aconteça, ou que aquele evento possa prolongar ou demorar a acontecer. A volta de Jesus é iminente, mas não necessariamente imediata. Nós podemos esperar Jesus para ainda este ano. O ano não terminou ainda, pode ser que Jesus volte ainda este ano. É iminente a volta de Jesus, mas pode ser que ele demore mais uma geração. Eu, particularmente, diante dos sinais que estamos vendo, não imagino que mais uma geração ainda passará sem que Jesus volte. Eu penso que a nossa geração verá a volta de Jesus. Mas outros irmãos já pensaram assim e ele não voltou, não é verdade? Né? Que eu diga a mãe do pastor Ismael, né, pastor? A mãe do pastor Ismael, ela tinha convicção de que ela ia subir a sua avó, né? Tinha convicção que ela ia subir no arrebatamento, que não ia passar pela morte. Mas a geração dela passou e Jesus não veio. Mas nós precisamos estar preparados, porque a volta do Senhor é iminente. Precisamos estar esperando. Então essa pergunta dos apóstolos, embora a resposta que Jesus deu a eles tenha um significado muito característico e muito voltado para o pensamento judaico do Messias e do reino messiânico, ele serve também, as respostas, aquilo que Jesus mostra ali, são também muito valiosos para nós avaliarmos o contexto mundial, as coisas que estão acontecendo, para que nós possamos examinar e entender o momento que nós estamos vivendo, o momento que a humanidade está vivendo hoje. Então nós, como igreja, estamos esperando não
o reino, mas a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, para que depois nós, como santos do Senhor, voltemos com Ele para implantar o seu reino aqui na terra. Portanto, se está perto a volta do Messias, mais perto ainda está o arrebatamento da igreja. Pelo menos 7 anos separam esses dois eventos. Os teólogos são muito unânimes quanto a esse ponto, de que se Jesus for, quando a igreja for arrebatada, deve passar por aí, mais ou menos um período de 7 anos, até que Jesus volte com a sua igreja para instalar o reino milenial que os judeus esperam. Então, se falta pouquíssimo tempo para que Jesus venha instalar o reino, menos tempo ainda falta para que a igreja seja arrebatada. Aleluia. E aí, queridos? Nós vamos, então, pensar um pouquinho sobre o que nós estamos vendo acontecer no mundo. Uma coisa que o profeta Daniel falou, e que marcou, e que mostrou que aconteceria nos últimos tempos, é a multiplicação da ciência. Ele diz que a ciência se multiplicará. E é claro que quando eu li isso lá na minha infância, eu pensei que as coisas iam acontecer, a ciência ia aumentar. Mas a ciência não aumentou, a ciência se multiplicou realmente. E a nossa geração está vendo isso, uma ciência que se multiplica. Na área da robótica, na área da inteligência artificial, na área tecnológica, nós estamos vendo a ciência se multiplicando. Eu particularmente estou alarmado com o que está acontecendo na área da robótica. Já recentemente li sobre drones de guerra, drones militares, que estão sendo programados para que decidam eles mesmos o que e quando atacar. Ou seja, um drone que uma vez que ele foi disparado, ele decide qual é o seu alvo e ele decide se aquele alvo vai continuar vivo ou não. Ele vai ter o poder de vida e morte sobre quem vai estar na frente dele. Isso já está acontecendo na área tecnológica. E nós estamos vendo também várias e várias empresas lançando inteligências artificiais, robôs com inteligência artificial. Se a gente pensar assim, como é que funciona, como é que acontece para que você receba aquele pacotinho da Amazon, aquele pacotinho do Mercado Livre, aquele pacotinho da Shein, como é que é os outros aí? Da Shopee. Como é que acontece para ele chegar à sua casa com tanta gente no mundo pedindo e tantos fornecedores fornecendo? Se você vê como é que acontece no centro de distribuição, as miríades de robôs que trabalham constantemente, sabendo o que fazer, o que pegar, onde pegar, para onde levar, para que etiqueta colocar, tudo isso feito por meio de inteligência artificial e de robôs. Então, a inteligência nessa área está muito grande. Então, nós estamos a ponto de ver robôs andando pelas ruas. O Elon Musk já fez isso, uma demonstração disso, né? Robôs andando pela rua e interagindo com as pessoas. E isso, para mim, remete a Apocalipse capítulo 13, quando diz que a besta, o anticristo, fará uma imagem de si mesmo, ou seja, imagens de si mesmo, e que as pessoas que se recusarem a adorar essas imagens serão mortas pela imagem, porque a imagem tem poder de falar e de matar. Então, para mim, isso está falando de androides com semelhança humana, com o poder de decisão sobre vida e morte. Então, ele chega, ele é o representante da autoridade mundial, do anticristo, tem a cara dele, a aparência dele, está livre nas ruas, andando pelas ruas, e ele chegar na frente de alguém e dizer: você tem que se prostrar e me adorar, e a pessoa se recusar, e ele tem o poder de decidir matar essa pessoa. Nós não estamos mais longe disso, queridos. Não estamos muito longe disso. Então, essa área da inteligência artificial cresceu muito e realmente está apontando para o cumprimento de profecias que pareciam longínquas, pareciam distantes de poderem ser viáveis.
Eu lembro que quando eu li Apocalipse a primeira vez, eu pensava como era que nós ia poder ver as duas testemunhas mortas lá em Jerusalém. Isso é o de menos hoje. Coisas muito mais difíceis e avançadas já aconteceram depois disso, depois que foi possível que nós pudéssemos ver tudo o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. O avião acabou de cair na Coreia do Sul e todo mundo já viu o avião voando desgovernado, com problema, o avião caindo e pegando fogo. Então, assim, o mundo todo está vendo as coisas todas acontecerem no mundo todo. Então, não é mais nenhuma novidade. Mas outra coisa que eu acho bastante sintomática, o enfraquecimento da soberania dos países. Cada vez mais os países têm autonomia, cada vez mais os presidentes, os reis, as autoridades, os governantes dos países têm poder sobre o seu próprio país. Cada vez mais esses governantes estão com as mãos atadas diante de autoridades mundiais. E, aliás, algo que é muito intrigante. Se você lembra bem o que aconteceu no período pouco atrás, na época daquela pandemia, em que nós vimos os países se submetendo a uma série de medidas ilegais, a uma série de medidas contrárias à razão, contrárias à medicina, contrárias às próprias leis do país, e os países obedecendo isso sob mando de quem? Ninguém sabe. Ou seja, essa autoridade mundial que começa a diluir a autoridade dos países, nós não sabemos de onde ela vem. Parece uma coisa etérea, uma coisa impalpável. Porque o próprio presidente da nação mais poderosa do mundo foi banido das suas redes sociais, porque não concordava com algumas coisas que estavam acontecendo. Faz sentido isso? Não faz sentido. Então, que autoridade é essa? Que está se sobrepujando às autoridades mundiais, que está colocando de joelhos as grandes nações. De onde vem esse poder? Para mim, é a minha análise. Existe hoje no mundo já uma preparação para a chegada do anticristo. E aí, se ele vai se manifestar logo após a igreja ser arrebatada, é preciso que a plataforma dele esteja pronta no momento em que a igreja for arrebatada, para que ele se manifeste imediatamente para assumir o controle. Então eu vejo esses sinais do enfraquecimento da soberania dos países como um sinal muito importante da proximidade da volta de Jesus. Mas há algo bem mais recente que eu tenho notado, uma mudança muito profunda na geopolítica do Oriente Médio. Os irmãos que estão acompanhando o que está acontecendo há mais de um ano em Israel, com aquela guerra contra o Hamas, depois a guerra contra o Hezbollah no Líbano, e agora contra outros países ali em volta, e tudo isso que está acontecendo, e a queda de alguns desses grupos, a queda da Síria agora, tudo isso aponta para mudanças muito profundas naquela região, e que certamente vai demandar a necessidade de ações diplomáticas para que haja paz naquela região. E parece que agora sim podemos começar a vislumbrar um pouco de paz para Israel. Mas é interessante, queridos, que a Bíblia fala justamente disso, que quando o anticristo assumir, ele vai assinar um tratado de paz de 7 anos com Israel, entre Israel e os seus inimigos. E esse cenário está se desenhando. Pode ser que não seja exatamente isso que vai acontecer, não seja exatamente esses sinais que estamos vendo na geopolítica do Oriente Médio, seja prenúncio desse acordo de Abraão, pode ser que não, mas eu vejo como um sinal possível. E se eu espero que Jesus esteja para voltar iminentemente, eu posso supor que isso seja um sinal interessante que pode apontar para a proximidade da vinda de Jesus. Então, diante desses sinais, e não vou falar de outros tantos que nós temos visto e acompanhado, vem agora mais uma pergunta que eu acho que nós devemos fazer. Sabendo que Jesus está tão próximo de voltar, quem vai ser arrebatado? Quem vai subir? Mais importante do que saber quando é que Cristo volta, porque nós sabemos que a volta dele é iminente, é saber quem vai subir com ele. Se a sua volta é iminente, nós devemos estar preparados. Devemos estar atentos aos acontecimentos.
1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11, 12, diz que nós devemos viver a nossa vida sossegadamente. Sossegadamente. Eu lembro que muitas vezes que a gente fala da volta de Jesus, principalmente para pessoas que não conhecem suficientemente a palavra de Deus e não têm a segurança da salvação, isso causa medo. Eu já vi pessoas dizer, não, vocês ficam falando que Jesus vai voltar para aterrorizar as pessoas, que é para eles irem para a igreja. Eu digo, não, o anúncio da volta de Jesus é um anúncio de esperança. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, esse texto que acabamos de ler, o próximo versículo que eu não li, diz assim, consolem-se uns aos outros com essa informação, com essa palavra. Então, a volta de Jesus para a igreja é motivo de satisfação, de tranquilidade, de um anseio agradável de saber que nós estamos esperando o que mais ansiamos, que é a volta do Senhor. Mas enquanto isso, nós devemos viver tranquilamente, sossegadamente, cuidando dos nossos negócios, vivendo honestamente, porque é isso que Deus espera de nós, e que nós tenhamos ainda o suficiente para a nossa vida tranquila. Trabalhem, façam negócios, vivam sossegados, para terem o suficiente para viver de forma tranquila. É isso que diz a palavra de Deus. Então, quando nós falamos de que a volta de Jesus está próxima, não é para que a gente cancele aquele concurso que estava para fazer, não é que a gente cancele aquela pós-graduação que estavam planejando, não é que a gente deixe aquele emprego que nós estávamos buscando. Não, a vida vai continuar. A nossa vida vai continuar, apesar de nós sabermos que Jesus pode interromper os nossos projetos ainda hoje, ainda amanhã, e que a vinda de Jesus possa acontecer. Mas a recomendação bíblica é que nós devemos continuar a nossa vida tranquila. Mas conquanto que nós estejamos preparados e qualificados para o arrebatamento. E a pergunta-chave é, quem vai ser arrebatado? Quem vai ser arrebatado? Eu vou. Eu creio que eu vou. A Bíblia dá algumas características daqueles que serão arrebatados. Eu vou falar apenas umas 3 dessas características. A primeira delas é que os que vão ser arrebatados são de Cristo e estão em Cristo. Aleluia. Se puder exibir aí 2 Coríntios capítulo 5, verso 15 e o verso 17, diz assim, e ele, Cristo, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Os que serão arrebatados é aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus. É aqueles que são de Cristo e estão em Cristo. Aleluia. Então, essa é a primeira condição para que nós possamos participar do arrebatamento. É termos sido comprados por Jesus. E Pedro diz que nós não fomos comprados por coisas perecíveis, coisas sem valor, como ouro ou prata, né? Pedro, quando fala disso, ele fala como se ouro e prata valesse minimamente. Ele diz, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Aleluia. Então, aqueles que foram comprados com o precioso sangue de Jesus, esses são os que estão qualificados para o arrebatamento. Aleluia. Não é o que tem uma carteirinha de igreja, não é o que canta no grupo de música, não é o que prega, não é o que participa das reuniões de oração, mas aquele que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia. E foi transformado em uma nova pessoa, porque na verdade, quem foi comprado por Jesus não foi apenas mudado, modificado, moldado, reformado, mas foi transformado, renascido em uma nova criatura. É uma nova pessoa em Cristo Jesus. E a segunda condição é que tenha sido crucificado com Ele.
ou melhor, que esteja diariamente sendo crucificado. Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir, aquele que quer ser meu discípulo, tome diariamente a sua cruz e me siga. E aí, amados, é bom que a gente entenda o que Jesus está dizendo aqui. Porque às vezes a gente, quando pensa em pegar a sua cruz, pensa assim: eu tenho que suportar aquele emprego enfadonho, eu tenho que suportar aquele marido trabalhoso, aquela mulher trabalhosa, aquele filho que está fora dos caminhos do Senhor, ou aquela doença grave. E a gente às vezes fica pensando que essa é a nossa cruz. Quantas vezes eu tenho visto as pessoas dizer que a sua cruz é uma coisa aqui do dia a dia. Mas o que era a cruz que Jesus estava falando ali para aquele contexto? Era a crucificação romana. Jesus estava mencionando ali o que acontecia quando uma pessoa era condenado por Roma à crucificação. A pessoa não só ia ser morta e torturada da pior maneira possível, mas ela pegava a sua própria cruz e desfilava naquela rua que levava até o monte da crucificação para sofrer a vergonha. Era um momento de humilhação diante dos conhecidos, dos desconhecidos, dos familiares. Talvez aqueles que se levantaram contra Roma prometendo uma libertação agora, para que os seus correligionários ali olhando entendessem que ele estava sendo derrotado, humilhado, que aquilo que ele planejou não aconteceu e que Roma estava esmagando aquela revolta. Então era um momento de extrema humilhação. Carregar a sua cruz não era só a questão de morrer, mas a questão também de ser humilhado, esmagado publicamente, na sua moral, né, na sua boa fama, ou má fama que fosse, mas era ser destruído emocionalmente. Então, quando Jesus disse para os seus discípulos, peguem a sua cruz diariamente e me sigam, eles sabiam do que Jesus estava falando. É a crucificação do nosso ego, do nosso orgulho, daquilo que tanto nos causa orgulho, satisfação. É sermos capazes de engolir o nosso orgulho, aquele nosso sentimento de superioridade, seja lá o que for, e chegar para o nosso irmão e reconhecer que erramos, reconhecer que falhamos e pedir perdão. É reconhecer diante de Deus que somos falhos, que somos pecadores e pedir perdão. É reconhecer que não somos nada, que não somos ninguém, que dependemos inteiramente da misericórdia do Senhor. Crucificar, levar a nossa cruz, tomar a nossa cruz diariamente, é abrir mão do nosso ego para deixar que Cristo viva em nós. É por isso que Paulo, ao final da sua carreira, depois de ser experimentado em tantas situações e circunstâncias, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a expressão, essa é a forma de demonstrar em palavras que realmente tomou a sua cruz e agora está sendo crucificado com Cristo. Então, aqueles que vão ser arrebatados são aqueles que foram comprados por Cristo, que são de Cristo e estão em Cristo. Mas também aqueles que aceitam e admitem e fazem isso, de tomar a sua cruz diariamente para seguir Jesus. Aleluia. Aí talvez você diga assim: mas é fácil? Não, não é fácil. Não era fácil para nenhum daqueles tomar a sua cruz e seguir até o Gólgota. Aliás, todos aqueles que faziam isso naquela época eram forçados a fazer isso, não faziam voluntariamente. E Jesus agora está pedindo que a gente faça isso voluntariamente. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, as suas paixões e os seus desejos, como está escrito lá em Gálatas 5:24. A sua carne, ou seja, o seu ego, as paixões e desejos, ou seja, aquilo que nos domina, aquilo que nos impulsiona muitas vezes, né, movido por esse egoísmo, esse ego que nós temos, precisa ser crucificado, para que nós estejamos aptos a sermos arrebatados. Mas também aqueles que vivem com Jesus.
os que são de Cristo, os que estão nele, que foram crucificados com ele e os que vivem com ele. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5,14. Aqueles que vivem como Cristo. Cristo está nos chamando para sermos pequenos cristos aqui na terra, para sermos exemplo para os demais e para vivermos aqui na terra o que ele viveria se ele estivesse aqui pessoalmente como ser humano. Ele veio como ser humano, ele deu o exemplo a ser seguido e agora ele espera que os seus discípulos façam o mesmo. Aliás, discípulo é isso mesmo, né? Discípulo é aquela pessoa que aprendeu com o mestre a ser parecido com ele e anda nos seus passos, e pensa como ele e faz o que ele faria, ou faz o que ele fez e faz o que ele faria. Então Jesus nos chama também para sermos seus discípulos, para vivermos como ele. E como é que a gente vive como Jesus? O versículo diz assim: advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Aleluia. Nesses últimos meses, Portas Abertas tem mandado e-mail para os que se cadastraram, falando justamente de o quanto o mundo onde a igreja é perseguida tem necessitado da igreja livre. E tem pedido ajuda financeira, pedido oração, pedido aqueles que podem mandar cartões que levem, façam para trazer ânimo às pessoas que estão sendo perseguidas. E eu fico pensando, quando fala esse versículo aqui, né, confortem os desanimados e auxiliem os fracos, está falando justamente de que há uma parte da igreja de Cristo, seja aqui do meu lado, seja um pouco mais distante, que precisa do meu consolo, do meu conforto, do meu ombro amigo, de uma palavra de encorajamento. Às vezes até uma pessoa que você nem imagina, mas se você realmente conversar com ela, tiver um tempo para abrir o coração com ela, você vai perceber que ela está precisando de uma orientação, de uma oração, de pelo menos de um ouvido amigo, para que ela possa se sustentar, para que ela possa caminhar. Então, confortem os desanimados e sejam pacientes com todos. Essa é a parte mais difícil, né? Eu consigo ser paciente com algumas pessoas, mas principalmente no trânsito, meus irmãos, como eu estou impaciente. Como eu estou impaciente com as pessoas no trânsito. E um dia desse eu fiquei tão impaciente com uma pessoa que me impediu de entrar no estacionamento, e eu não resisti. Eu buzinei atrás dele. Aí quando eu cheguei aqui na igreja, ele estava sentado ali. Não é fácil. Mas a palavra de Deus diz: seja paciente com todos. E a última característica que eu quero destacar aqui: vivam pelos padrões de Cristo e não segundo os valores do mundo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com as vãs filosofias, com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não nos princípios, nos princípios elementares do mundo e não em Cristo. Eu vou ler de novo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Colossenses 2, de 6 a 8. Então, veja que aqueles que vão ser arrebatados é aqueles que resolveram moldar sua vida pelos princípios
da palavra de Deus, que rejeitam os princípios desse mundo, que rejeitam os princípios e os valores dessa sociedade corrompida e escolheram viver segundo os princípios da palavra de Deus. Por mais que isso seja custoso, por mais que isso nos cause algum tipo de transtorno, dificuldade, por mais que seja difícil a gente viver nesse mundo hoje, segundo os princípios da palavra de Deus, é isso que Jesus espera dos seus discípulos, daqueles que ele vem buscar na sua vinda. Aleluia. Então, estes são aqueles que estão preparados para a volta de Jesus e para o arrebatamento da igreja. Então, para terminar, vem uma última pergunta. E como viver bem no mundo como esse de hoje? Inimigo de Cristo, o caos se instalando em todo lugar, problemas financeiros, econômicos no mundo todo, em todos os lugares, guerras, conflitos, acidentes, problemas da natureza. Como viver num mundo caótico como esse e viver em paz? Eu acho que talvez seja por isso que aqueles que não têm Cristo estão por aí suicidando-se, estão depressivos, estão ansiosos, porque sem Cristo, realmente, no mundo que estamos hoje, parece que não é fácil viver. Mas a pergunta é, como viver bem nesse mundo? E aí, queridos, eu digo o seguinte, se nós cremos na palavra de Deus, se nós cremos que Jesus realmente veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, deu a sua vida por nós, cumprindo um plano, um projeto que foi desenhado pela Trindade lá na eternidade, que não foi algo arranjado de último momento, de última hora para resolver um problema temporário, algo que pegou Deus de surpresa, mas é algo que Deus está planejou e está executando nos mínimos detalhes. Se os sinais que nós estamos vendo são os sinais que Jesus deu para nos orientar sobre a proximidade da sua vinda, se nós entendemos que Jesus fez essa promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e se nós entendemos que a promessa dele de vir buscar a sua igreja é verdadeira, não é história da carochinha, não é uma fuga, não é uma maneira da gente fugir dos problemas, de tirar a nossa mente dos problemas, mas se nós entendemos que tudo isso é a verdade de Deus, nós podemos descansar no Senhor. E aí eu gosto muito de João 14, porque ele consola o meu coração quando eu olho para as circunstâncias e vejo que as circunstâncias não são favoráveis. E aí Jesus ali, naquele momento que ele está já se despedindo dos discípulos, e está ali registrado em João capítulo 14, a partir do verso 1, ele diz assim, não se turbe o coração de vocês. Se puder colocar na tela, Evangelho de João capítulo 14, a partir do verso 1, não se turbe o coração de vocês. O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Não esquenta, não se preocupe, descansa o teu coração. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for, ou quando eu for, já que Jesus foi mesmo, né? E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Jesus não está satisfeito de estar com a sua igreja apenas agora, nesse momento, por meio do seu Espírito Santo, porque Ele está conosco, Ele está entre nós, Ele está em nós por meio do seu Espírito Santo, cumprindo a sua promessa de continuar conosco até o final dos tempos. Mas Ele quer que nós estejamos fisicamente, por assim dizer, com Ele, eternamente. Esse é o seu plano, esse sempre foi o plano de Deus, que o seu povo, que a sua igreja estivesse com Ele eternamente. E Ele diz assim, quando o lugar estiver preparado, quando tudo estiver preparado, eu voltarei e levarei vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. A gente estar perto de quem gosta, queridos, é algo maravilhoso. Aliás, eu já vi alguém dizendo que se você queria entender o que é relatividade, você só precisaria tomar como base esses dois cenários. Você ficar meia hora em cima de um formigueiro e meia hora ao lado da pessoa que você ama.
aí você ia saber o que é relatividade. O quanto uma coisa, o quanto parece que um foi eterno e quanto o outro parece que voou, que não durou um pouco mais de alguns segundos. Mas Jesus, Ele quer estar conosco. E nós desejamos estar com Ele. Então não existe coisa melhor do que estar ao lado da pessoa amada, da pessoa que nós, daquela pessoa que nós amamos, de quem nós gostamos, de estar na companhia de alguém agradável. Imagine na companhia do Senhor eternamente. Então ele diz assim: não se perturbe, não esquente, não angustie o seu coração, creiam em mim, creiam no Pai, creiam nas promessas, eu voltarei para buscar vocês, para estarem comigo eternamente, aleluia. Aí eu pergunto, importa o que está acontecendo no mundo? Não, o que está acontecendo no mundo são apenas sinais de que Ele está prestes a voltar. Então, em vez de me entristecer, de me angustiar, de fazer com que o meu coração fique abalado, as coisas que eu vejo acontecendo, os sinais que eu estou percebendo, alguns até sutis, outros bem escancarados, só me fazem alegrar o meu coração, porque eu sei que Jesus está perto de voltar para a sua igreja. Mas isso também traz uma preocupação, eu vou usar essa palavra, no sentido de entender que eu preciso mais e mais estar perto do Senhor. Que eu preciso mais e mais de estar dentro daqueles parâmetros, de ter sido comprado por Jesus, lavado por Jesus, de carregar a minha cruz todo dia, de viver como Jesus viveu, para estar esperando aquele que ficou de vir me buscar. Então, se nós estamos esperando Jesus, como Pedro diz, se nós temos essa esperança, precisamos viver uma vida digna dessa esperança. Aleluia. Aquele que tem o controle da história, o Criador, o Senhor soberano de todas as coisas, está conosco. Por que nos preocuparíamos? O que havemos de temer? Podemos experimentar momentos de incerteza, de dúvida, de tribulações, de dificuldades, isso acontece. Mas nós sabemos que Ele continua cuidando de nós. E nós continuamos aguardando a sua bem-aventurada vinda. Pode ser que ela ainda aconteça em 2024. Pode ser que aconteça em 2025. Pode ser que aconteça depois da minha geração. Mas vamos continuar esperando ansiosamente a volta do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.